Olá, senhores, estamos de volta e vamos falar agora das medidas de controle operacional. Então, nós falamos anteriormente das medidas preventivas e agora nós vamos falar das medidas de controle operacional. Essas medidas de controle operacional, deve estar na tela aí para você. O que nós vamos tratar aqui? Né? O que é o objetivo dessa medida de controle operacional? Eliminar ou minimizar a emissão de vapores e gases inflamáveis, né? Então eu quero, através dessas medidas, diminuir a eminência, a liberação desses gases e vapores aí no meio ambiente. Medidas de controle operacional, né? Então nós temos uma medida de controle operacional que é a emissão fugitiva, então um controle, uma redução na emissão fugitiva, a inertização dessas emissões. Né? O que é uma inertização? O que é um gás inerte? O inerte seria, por exemplo, o nitrogênio. Então é você, grosseiramente falando, neutralizar esse produto químico aí antes de fazer a liberação dele na atmosfera. Dispersar e direcionar as emissões para um local seguro. Então eu ter condições de direcionar para um ambiente mais seguro ou para um ambiente não tão crítico essa liberação, esses produtos que estão no meu ambiente ali de trabalho. A atualização periódica dos procedimentos operacionais. E aqui seria um outro ponto bastante interessante. Então a gente vai ver todos esses itens, a começar pelo controle da emissão fugitiva. O que é isso? Objetivo: controlar através da manutenção e inspeção preditiva, né? Ou analisadores locais, a liberação de gases e vapores inflamáveis que ocorre de maneira contínua ou intermitente durante operações normais dos equipamentos. Inclui liberação de selos ou gachetas de bombas, engachetamento de válvulas, vedações, flantes, selos, compressores, drenos de processo. Nessa imagem, novamente, deixa eu pegar o laser aqui. Nessa imagem a gente vê um rapaz com um equipamento que ele faz essa avaliação. Então o que ele está fazendo aqui? Próximo do flange, né? Próximo das conexões, das válvulas. Ele está verificando com esse aparelho se existe vazamento. O vazamento é a emissão fugitiva. Então, através desse equipamento ele consegue monitorar e garantir que não tem um vazamento nesses pontos, por menor que ele seja. E através disso melhora a segurança nesse ambiente, né? Tanto do ponto de vista ocupacional, né, para as pessoas, como do ponto de vista de acidente, né, evitando uma explosão e etc. Bom, aqui a gente fala da inertização das emissões. A inertização é obtida mediante o uso de gases inertes. A gente falou um pouco disso, nitrogênio, argônio, como o nitrogênio, que forma uma capa protetora, evitando a reação dos produtos. Este processo pode ter diferentes aplicações práticas, como purga, transferência, mistura e secagem de produtos. Muitas vezes você, para abrir, né, um determinado recipiente, aqui uma tubulação, você faz a inertização dele para evitar uma explosão. De repente você usa um equipamento com fagulha, né, uma lixadeira, por exemplo, uma furadeira. Então você vai inertizar, você vai inserir um gás inerte, pode ser o nitrogênio, nesse local. Ou para fazer a própria purga, né, seria expulsar o produto que está ali dentro. Você poderia expulsar via um gás inerte, nunca com oxigênio. O oxigênio, ele, em altas concentrações, ele é altamente inflamável. Então seriam aqui alguns exemplos aí de inertização. A atualização dos procedimentos operacionais. Bom, é coerente que uma vez por ano você faça uma revisão dos seus procedimentos. Auditorias pede isso, o sistema de gestão integrado pede isso. Então é importantíssimo que você tenha os procedimentos e, mais do que ter o procedimento, que você faça a revisão desses procedimentos em tempos pré-determinados. Uma vez por ano faz bastante sentido, a área de qualidade da sua empresa vai achar excelente, segurança do trabalho, auditoria, então você vai atender todo mundo uma vez por ano, revisando os seus procedimentos operacionais, buscando melhorias, né, especificando ali o que pode ser feito para melhorar. Esse é o ponto. E o que ele coloca aqui? O empregador deve elaborar, documentar, implementar, divulgar e manter atualizado procedimentos operacionais que contemplem aspectos de segurança e saúde no trabalho, em conformidade com as especificações do projeto de todas as instalações com inflamáveis e combustíveis e com as recomendações da análise de risco. Eu não sei se você percebeu, mas as coisas vão se falando aqui da NR20. Análise de risco, medida de controle, procedimento, revisão do procedimento, e você tem um fluxo acontecendo.
E tudo isso dentro de algo que é o prontuário que você precisa ter aí na sua empresa. Neilon, mas eu estou fazendo esse curso, sou eu que tenho que fazer o prontuário? Não. Na verdade pode vir a ser, mas a empresa deve nomear uma pessoa responsável por esse prontuário aí e que vai cuidar da NR20. Muito bom. Medidas de controle específicas, né? Já vamos tocar aqui direto e vamos falar das medidas de controle específicas. Muito bem. Quais são as medidas, né? Alguns exemplos aqui, tá? Controle da eletricidade estática, controle do sistema de proteção contra os efeitos dos raios, né? O famoso SPDA, né? O sistema de aterramento e proteção. Medidas de proteção intrínseca, nível de proteção elétrica EPL para áreas classificadas. O que eu quero com essas medidas de controle específico? Controlar os efeitos da energia elétrica, tá? É isso que eu quero. Então vamos entender um pouco melhor cada um desses itens aqui agora. Falando das medidas de controle específico, nós temos o exemplo aqui do que ele chama de EPL, né? O que seria o EPL? Tá aqui, ó, Equipment Protection Level, tá? Então, se você não conhecia, tá aqui. Nada mais é do que equipamento de proteção baseado num nível, num level, né? E aqui, por exemplo, ele fala da zona. Eu já vou voltar nesse slide, só para a gente concluir aqui, vou voltar um pouquinho. Esse slide aqui é bem legal porque ele fica fácil a gente entender esses pontos aqui. Aqui nós estamos falando da eletricidade estática, né? Então vamos por etapa. Eletricidade estática, o que é isso? É aquela eletricidade que é gerada muitas vezes através de um atrito, por exemplo. O calçado, né? Ó, aqui o rapaz caminhando e o próprio calçado ali tendo um atrito com o solo gera uma eletricidade estática. Aqui uma sacaria, né? Ele abre a sacaria e começa a tirar produto ali, né? Derramar o grão, por exemplo, né? Dessa sacaria ali, uma soja, um arroz, por exemplo. Nós vamos colocar alguns vídeos, né? Temos, né, alguns vídeos nesse treinamento dentro da plataforma que vai ilustrar melhor ainda isso para você. Mas essa atividade, essa transferência aqui, ó, dos grãos, aqui também ó, a transferência de um determinado produto, né, uma tubulação, aqui um spray, isso gera a eletricidade estática, que é aquela eletricidade que ocorre, às vezes é complementar, quem toma um choque, eu creio que já deve ter acontecido com você, algo do tipo. E esse choque nada mais é do que uma fagulha, um centelhamento, tá? Então, aqui a eletricidade estática é isso. E tem uma maneira de nós controlarmos essa eletricidade estática. Como que nós fazemos isso? Através de um aterramento. Então, por exemplo, cheguei com o caminhão aqui, ó, para fazer o abastecimento, né, no meu combustível inflamável. Eu tenho que aterrar esse caminhão, né, ó. Então aqui tem um exemplo de um painel, o ponto de aterramento, aqui um outro exemplo. Por que eu faço isso? Para que todos os equipamentos estejam no mesmo potencial, ou seja, eu não posso ter uma diferença de potencial nesses casos. Vamos pegar por aqui que fica mais fácil. A eletricidade estática é definida como uma carga elétrica causada por um desbalanceamento dos elétrons na superfície de um material. Essa carga produz um campo elétrico que pode ser medido e pode afetar outros objetos à distância. Quando você toca alguém para cumprimentar e você traz mais elétrons do que essa pessoa, existe um desbalanceamento. Você tem, por exemplo, 10 elétrons, estou inventando um número aqui, tá? Claro, e a pessoa 20. Quando vocês se tocarem, vai acontecer um balanceamento. Ambos vão ficar com 15. Para que isso aconteça, ocorreu a eletricidade estática. Então ela gerou uma fagulha, inclusive, ali no aperto de mão de vocês. E o que não pode, perdão, acontecer aqui. Nesse caso do caminhão, eu não posso ter uma fagulha, porque eu estou transferindo combustível inflamável. Então, para evitar o centelhamento no local de abastecimento, né, ou no centro de distribuição, eles chamam de CT, a comutação é interna no painel, com o EPL adequado para a zona 1 e zona 2. Então, eu faço o aterramento e garanto que esse painel é um painel à prova de explosão, que ele não gera centelha, né, que vai ficar enclausurado ali a fagulha dentro dele, que vai acontecer por ser um equipamento elétrico, e esse não tem a ver com a estática. E para não ter a estática, eu estou aterrando ele aqui,
Na verdade a estática existe, mas para você tirar, para você zerar, você vai fazer um aterramento do caminhão. Eu espero que tenha ficado melhor para vocês. Se você já nunca ouviu falar sobre isso, eu imagino que deve ficar um pouco confuso, mas os vídeos vai te ajudar lá na plataforma a entender um pouco melhor isso, tá bom? Então, um resumo, eletricidade estática, ela ocorre pelo atrito, que nós vimos aqui, e o centelhamento ocorre pelo desbalanceamento dos elétrons e uma diferença de potencial. Quando esses equipamentos se encostam, no caso das pessoas, elas se tocam, vai balancear e vai gerar uma fagulha. Então, voltando aqui, eu não estava apresentando para vocês, né? Perdão. Então, aqui, mostrando novamente, tá? A questão da estática, como ela é gerada, que é através do atrito. E aqui, né, o caminhão, não tinha visto. E aqui, falando um pouco sobre essa questão do desbalanceamento. Ele até contribui aqui dizendo que a descarga eletrostática, né, ou ESD, que vem do inglês, né, Electrostatic Discharge, não sei se é exatamente essa pronúncia, mas é por aqui, por aí, é definida com a transferência dessa carga entre corpos com potencial elétricos diferentes. E ele dá até um exemplo aqui, que, por exemplo, isso gera o joule. O que é o joule, né? É essa eletricidade transformada em calor, grosseiramente falando. Então eu tenho aqui o joule, que é igual a 0,239 calorias, né? Ou seja, 5 joules é igual a 1,2 calorias. Para se ter uma ideia, o valor, né, a estática gerada pelo atrito do sapato, né, ou seja, o sapato arrastando no chão ali, como a gente vê aqui, ó, só essa atividade, dependendo do calçado, é óbvio, e do local, ele tem um potencial, né, de gerar uma eletricidade estática que pode chegar entre 1,5 a 35 kW. E ele mostra aqui uma continha aí de como ele chega nesse valor, tá? Que não é o mais importante para a gente aqui, embora seja uma conta simples. Mas a questão é, a estática tem um potencial violento de gerar energia, e essa energia ela pode gerar uma fagulha, um calor, algo que é possível até de você ver, né? E isso, por sua vez, pode gerar um incêndio, uma explosão. Medidas intrínsecas de proteção, né? Ou medidas de proteção intrínseca. As medidas aplicadas de projeto da instalação garantem que a energia presente nos equipamentos do processo não seja suficiente para aquecer a superfície existente ou interna acima dos pontos de inflamabilidade do produto em caso de falha ou de manobra dos equipamentos elétricos. Aqui nós temos um painel à prova de explosão. Ocorre um centelhamento e chega a aquecer dentro desse painel a parte elétrica dele. Quando nós falamos do intrínseco, né, ele já tem uma tecnologia para que isso não ocorra. A temperatura não chega a um ponto na qual poderia gerar uma explosão, né, e nenhum centelhamento. Então ele não precisa ser um equipamento tão robusto. Você nota que esse painel é um painel bastante robusto. Não precisa disso, porque a tecnologia, o projeto é desenhado para não ter e não chegar nessa temperatura, né, e por sua vez proteger o ambiente. E aí fala do que é a área classificada, que é isso, né? Uma área que tem um potencial de explosão. Para nós fecharmos aqui o módulo 2, nós vamos falar das medidas de intervenção nas emergências, tá bom? Então, eu vou dar uma pausa aqui e já volto aí para a gente fechar esse módulo.